Seja bem-vindo ao canal Alimente Sua Curiosidade. Você já imaginou um inseto capaz de lançar jatos químicos superaquecidos para se defender? Parece coisa de ficção científica, mas essa criatura existe. Hoje vamos falar sobre o besouro bombardeiro, um pequeno guerreiro da natureza com um sistema de defesa que parece uma arma biológica. Então já deixa o like, se acomoda e vem com a gente descobrir os mistérios desse verdadeiro tanque de guerra da vida real. Nos cantos escondidos do mundo, entre as folhas caídas e sob a proteção da escuridão, vive uma criatura com um talento extraordinário. Este é o besouro bombardeiro, um pequeno inseto com um segredo explosivo. Não se deixe enganar pelo tamanho. Este besouro tem um poder de fogo impressionante. Quando ameaçado, ele libera um jato químico escaldante de sua extremidade traseira, um mecanismo de defesa tão eficaz que deixa os predadores atordoados. O mecanismo de defesa do besouro bombardeiro não é apenas um jato, é uma rajada rápida de líquido fervente. Imagine um canhão em miniatura disparando uma série de explosões e você começa a ter uma ideia. Essa capacidade notável rendeu ao besouro bombardeiro a reputação de uma das criaturas mais fascinantes da natureza. É uma pequena maravilha da evolução, demonstrando as maneiras incríveis pelas quais os animais se adaptam para sobreviver em um mundo cheio de perigos. O mecanismo de defesa explosivo do besouro bombardeiro depende de uma reação química complexa que ocorre dentro de seu corpo. Imagine duas câmaras separadas dentro dessa pequena criatura. Uma câmara contém uma mistura de peróxido de hidrogênio e hidroquinona, dois produtos químicos relativamente inofensivos por si só. A outra câmara contém enzimas especiais, os catalisadores que desencadeiam reações químicas. Quando ameaçado, o besouro bombardeiro mistura o conteúdo dessas duas câmaras. As enzimas desencadeiam instantaneamente uma reação poderosa, decompondo o peróxido de hidrogênio e liberando gás oxigênio. Essa reação libera uma enorme quantidade de calor, fazendo a mistura ferver em uma fração de segundo. A pressão aumenta e, com um estouro, o líquido fervente entra em erupção do abdômen do besouro com força surpreendente. O jato químico do besouro bombardeiro não é apenas desagradável. É incrivelmente quente e nocivo. O líquido, uma mistura de produtos químicos irritantes e vapor, pode atingir temperaturas de até 100 graus Celsius, o ponto de ebulição da água. Imagine ter uma xícara de café fervendo jogada em você. Esse é o tipo de calor que um predador experimenta quando tenta mexer com um besouro bombardeiro. Esta explosão de líquido escaldante costuma ser suficiente para deter até mesmo o predador mais faminto. O jato não apenas queima, mas também libera um gás fétido, adicionando outra camada de desconforto à experiência. A combinação de calor, produtos químicos irritantes e um cheiro desagradável cria uma sobrecarga sensorial que faz os predadores correrem. Superando caçadores famintos. O mecanismo de defesa do besouro bombardeiro é notavelmente eficaz contra uma ampla gama de predadores. Aranhas, formigas, sapos e até pássaros são conhecidos por mirar no besouro, apenas para se deparar com um jato de produtos químicos ferventes. Há até casos documentados de predadores maiores, como sapos, tentando engolir um besouro bombardeiro inteiro, apenas para regurgitá-lo às pressas quando o besouro libera sua guerra química interna. O que é realmente fascinante é que o besouro bombardeiro pode direcionar seu jato com surpreendente precisão. Ele pode girar a ponta abdominal em até 270 graus, permitindo que ele mire na fonte da ameaça com precisão milimétrica. Essa precisão, combinada com a velocidade e o calor do jato, torna o besouro bombardeiro um oponente formidável, mesmo contra adversários muito maiores. A planta da natureza para a inovação humana. O engenhoso mecanismo de defesa do besouro bombardeiro cativou cientistas e engenheiros por décadas.
É um excelente exemplo de biomimética, onde os humanos buscam inspiração na natureza para resolver problemas complexos. A capacidade do besouro de gerar calor e pressão intensos de maneira controlada gerou inúmeras inovações tecnológicas. Um exemplo notável é o desenvolvimento de motores de combustão mais eficientes, inspirados na rápida reação química do besouro. Os pesquisadores também estão explorando maneiras de imitar o mecanismo de jato do besouro para criar extintores de incêndio mais eficazes e até sistemas de propulsão para pequenos robôs. O besouro bombardeiro, apesar de seu pequeno tamanho, forneceu uma riqueza de conhecimento que continua a inspirar a engenhosidade humana. A genialidade do besouro bombardeiro. O besouro bombardeiro é uma prova do incrível poder da seleção natural e da adaptação. Esta pequena criatura, armada com seu mecanismo de defesa explosivo, conquistou um nicho de sucesso para si mesma diante de ameaças constantes. Sua história é um lembrete cativante de que mesmo as menores criaturas podem possuir habilidades extraordinárias. Na próxima vez que você estiver vagando pelo mundo natural, lembre-se do besouro bombardeiro. É um símbolo da beleza intrincada e da complexidade surpreendente que nos rodeia, muitas vezes escondida à vista de todos. E quem sabe, talvez em breve, veremos ainda mais invenções humanas inspiradas no incrível segredo explosivo deste pequeno besouro. E aí, curiosos, vamos dar uma passada rápida no habitat natural do besouro bombardeiro. Essa criatura incrível prospera em diversos ambientes, de florestas e campos abertos a plantações e jardins. Imaginem o besouro andando pelo meio do mato, com suas antenas se mexendo enquanto procura seu rango predileto, insetos pequenos, larvas e restos orgânicos. A dieta do besouro bombardeiro é super importante para manter o equilíbrio ecológico, já que ajuda a controlar a população de pragas. Mas não se trata apenas do que eles comem, mas também da interação com outras espécies. Esses besouros vivem numa dança delicada com predadores e competidores. O mecanismo de defesa explosivo deles é uma estratégia de sobrevivência bem calculada, aprimorada ao longo de milhões de anos. Vamos dar uma passada fascinante na jornada evolutiva do besouro bombardeiro. Imaginem o relógio voltando milhões de anos, para uma época em que os ancestrais desses insetos incríveis vagavam pela Terra. Ao longo das eras, o besouro bombardeiro passou por adaptações notáveis para sobreviver e prosperar. Um dos marcos principais é o desenvolvimento do seu mecanismo de defesa química explosiva. A seleção natural aperfeiçoou esse processo, transformando reações químicas simples em um sistema de spray sofisticado. Outra adaptação significativa é a capacidade do besouro de detectar e responder a ameaças com a velocidade de um raio. Ele desempenha um papel vital na manutenção do equilíbrio ecológico, agindo como um agente natural de controle de pragas. A história do besouro bombardeiro é um exemplo poderoso de como a vida evolui, se adapta e prospera. E aí, curioso, você já conhecia essa criatura impressionante? O besouro bombardeiro é mais um exemplo de como a natureza cria sistemas de defesa inacreditáveis. Agora me conta aqui nos comentários. Se você tivesse um superpoder inspirado nos animais, qual você escolheria? O jato químico do besouro bombardeiro ou outra habilidade incrível? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar alimentando sua curiosidade com a gente. Até o próximo vídeo.